Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 1, semana 3. Tema da aula de hoje, os limites da ciência. Antes de começarmos, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe um comentáriozinho, um biscoito no final desse vídeo, deixe a sua curtida também, que isso é muito importante pra gente. Vamos começar então? Pessoal, os limites da ciência. A gente já chegou a conversar um pouquinho sobre alguns aspectos que, vamos dizer assim, a ciência tem alguma dificuldade de obter, de responder. É um fato que a ciência possui determinados limites. Existem coisas que talvez só nós mesmos podemos decidir com a ética, com a moral, ou alguns aspectos até, talvez, há quem diga, espirituais que ajudam a gente a entender o mundo. Mas nesse caso aqui, o que a gente está tentando debater, e o material deixa isso bem claro, é mais quanto a como às vezes a ciência já foi utilizada para poder perverter um pouco determinados valores, ou como cientistas desprovidos de alguns valores básicos de humanidade colocaram à frente as suas pesquisas e aí realizaram grandes atrocidades. Então, poderíamos citar exemplos como o desenvolvimento de várias e várias máquinas de morte, como, por que não, a bomba atômica, várias e várias máquinas de morte, até em termos de equipamentos, tanques de guerras, formas mais eficazes de se matar determinadas pessoas. E poderíamos dizer outras coisas, Quantas e quantas pesquisas não já foram feitas colocando indivíduos, pessoas, em situações completamente horrorosas. Depois vocês procurem saber dos experimentos científicos ocorridos em território nazista, soviético e alguns até hoje em determinados laboratórios e locais obscuros. Então, existem alguns aspectos que a gente precisa também supervisionar a ciência, mantendo, portanto, algum tipo de humanismo por trás disso tudo, por trás de toda essa objetividade, por trás de toda essa tentativa de entender o mundo e mudar o mundo friamente, tem que ter humanismo também, não é? Vamos dar uma olhadinha nas atividades e ver como é que elas brincam com esse conteúdo. Atividade 1. Um dos papéis da filosofia é refletir sobre a ciência, perguntar se ela está a favor do homem ou contra ele, questionar quais interesses ela possui, se tenta dominar o homem ou não. A filosofia tenta analisar as condições, os objetivos e os resultados das pesquisas científicas. Olha aí que interessante, dentro dessa perspectiva, não é que a ciência substitui a filosofia. Não, a filosofia ela ainda continua pertinente pra caramba. Então vamos lá. A pintura aqui de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Então, literalmente, o sono da razão produz monstros. Ok? Então, uma análise aí dessa ilustração já demonstra talvez ali o sono da razão, e se a gente observa em volta, vários e vários seres, vários e vários, vamos dizer assim, monstros aparecendo ali por trás, não é? Enfim, a relação entre o enunciado e a imagem, onde está escrito sono da razão produz monstros, indica que, letra A razão pode questionar a ciência sem estar desperta, pois ela trabalha para servir o homem. Não, pessoal? Tá falando ali que, tipo assim, o sono da razão produz monstros, Então, precisa a razão estar desperta para evitar, que a ciência produza monstros, faça lá o ser humano ter que servir e não libertar o ser humano.
Letra B. A razão desperta pode ver se a ciência trabalha para humanizar ou dominar o homem. Pelo que eu entendi, né, a relação da pintura com o texto envolve isso. Mas vamos ver os outros. O sono da razão desperta emoções benéficas ao homem. E aí? Não, né? Se o sono da razão está produzindo um monstro, então como é que vai ser benéfico ao ser humano? D. O sono da razão não interfere nos objetivos da ciência. Não, produz monstros. E. O sono da razão é necessário para a criatividade e imaginação humana. Não tem nada a ver. O texto, a imagem não dialogam por esse caminho. Então, pessoal, é por isso. Quando a razão é desperta, ela pode ver se a ciência está dominando o ser humano ou humanizando mais. Ok? 2. Questão da UEL, Estadual de Londrina. Vamos lá. O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar completamente sobre ela e sobre os homens. Fora isso, nada conta. O que importa não é aquela satisfação que os homens chamam de verdade. O que importa é a operation, o procedimento eficaz. Então, olha que crítica interessante, né? Quando a gente coloca a ciência simplesmente a serviço da busca por um determinado objetivo, né? Uma situação mais instrumental, né? Então, às vezes, o domínio do ser humano vai estar lá entre as opções. Se a ideia é só dominar a natureza e o ser humano é um instrumento também disso tudo, então, né, já temos um problema. Segue. A partir de agora, a matéria deverá finalmente ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades ocultas, o que não se ajusta às medidas de calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo. O iluminismo se relaciona com as coisas, assim como o ditador se relaciona com os homens. Ele os conhece na medida em que os pode manipular. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que as pode produzir. Então, no texto, Adorno e o Horkheimer estão fazendo bem esse paralelo de como que às vezes a ciência pode se tornar como um ditador, né, para as coisas, né? E como é que existem essas relações de força bem complicadas, né, dependendo de como que esse projeto iluminista de entendimento e operação for aplicado. Vamos ver então? Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, é correto afirmar. Volta lá no texto se você ainda tem dúvida. No texto eu digo no material. Vamos lá. Letra A. A razão iluminista proporcionou ao homem a saída da menoridade da qual ele era culpado e permitiu o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de tutores para guiar as suas ações? Bom, Adorno e Horkheimer estão dando uma criticada nisso, né? Então, não seria esse. B. O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras de calculabilidade da utilidade, está desvinculado das esferas das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da natureza? Não é verdade. Atinge os seres humanos também. Não é verdade? C. A racionalidade instrumental gera de forma equânime conforto e bem-estar para as pessoas na esfera privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social. Não é bem isso que o texto está falando. D. A visão dos autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo para setores específicos da alta tecnologia, sobretudo aqueles vinculados à informática. Letra E. Contrariando a tese do projeto iluminista, que opõe mito e iluminismo, os autores entendem que há uma dialética entre essas duas dimensões, que resulta no domínio perpetrado pela razão instrumental. Então, pessoal,
eu tendo a concordar mais com essa letra E dentre as demais que está aparecendo ali. Né? Então, realmente parece emergir uma certa razão, né? Uma lógica dialética entre essas duas coisas, né? Uma coisa conflitiva, né? Entre mito e iluminismo, entre a razão, né? E esses produtos que a razão tá proporcionando. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha feito algum tipo de sentido. Não deixem de dar uma olhadinha lá no material de vocês e a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todas, a todos e até mais.